que significa isso do ponto de vista ético hoje, né? Porque é quase que uma epidemia de ansiedade e não é à toa. Vamos entender um pouquinho por que a gente vive nesse mundo tão ansiógeno, né? E o que a gente pode fazer para minimizar os danos disso, né? Dessa grande velocidade que o mundo adquiriu. Então, tem um videozinho muito bacana que eu trouxe, não está na minha apresentação. Deixa eu ver se eu consigo jogar o link aqui direto. Eu não tinha pensado nisso, em jogar o link. Eu acho que eu consigo apresentar.
Conseguiram acompanhar? Sim, Bia. Estou voltando com a câmera aqui, né? Agora que eu vi que estava sem câmera. Legal, legal. Então, pessoal, eu vou pedir para vocês que, né, para os alunos principalmente, mas também professores, todo mundo que estiver aqui com a gente, podem escrever coisas aqui, tá bom? No chat. Eu estou acompanhando para a gente poder interagir. Não se preocupem com essa coisa é porque é muita gente para falar, porque tudo bem, às vezes várias pessoas falam coisas parecidas e eu vou juntando e a gente vai transformando isso em questões para nós, né? Por que eu trouxe esse vídeo? Porque eu acho que parte do sofrimento, né, da ansiedade que a gente vive hoje, tem a ver com o mundo do trabalho, tem a ver com a forma da educação que a gente chama de moderna, mas que a gente vai ver 400 anos atrás era igualzinho, né, gente? Então acho que a ETEC, por exemplo, ela é um suspiro no meio do deserto, nesse sentido, porque são coisas que vocês escolheram fazer, né? Boa parte de vocês teve um desejo, né, que foi possível ser concretizado, que está sendo possível ser construído. Então, acho que isso é muito legal, né? É muito difícil conseguir isso, e não temos como ter isso para todo mundo. Então, a gente tem um ambiente social que é muito árido, né? Que é muito difícil, né? Qual é a mensagem? Tem muitas mensagens nesse vídeo, a gente não vai fazer uma grande análise do filme aqui, mas acho que a mensagem que eu queria trazer para vocês é que às vezes a gente não dá muita importância para as nossas emoções, para o nosso sentimento, para os nossos desejos, né? Como se apenas aquilo que é racional, aquilo que é a razão fosse importante. A Mirella levantou a mão. Deixa eu ver aqui se eu consigo entender. Oi, tá me ouvindo? E aí, tô. Então, eu vou estar saindo da reunião porque assim, tá tudo travado, o vídeo tava todo travado e você também tá travada com seu áudio. Mas eu já Ah, acabei de sair e entrar, mas tá sem condições. que pena, Mirella. Que pecado, gente. Tá para todo mundo, tá ruim? Eu acho que sim. Pra mim, não. Eu tô conseguindo ver também normal. Sabe que também, às vezes é bacana chegar perto da base da internet da casa. Minha experiência com aula online, semestre passado todo, turmas de 80 a 100 alunos e, enfim, eram poucas pessoas com problemas insolúveis, assim. Se quiser tentar, Mirella, né, chegar mais perto da base, enfim, eu sei que é difícil, gente, não tá fácil para ninguém. Isso é uma das questões da pandemia, né? A pandemia trouxe muita ansiedade, muito desconforto, e um deles, para os estudantes, é essa coisa de acompanhar sem ter a presença física, né, sem poder trocar olhares, é bem difícil, eu entendo. Bom, não sei se tem mais gente com problema, espero que vocês consigam solucionar, tá bom? Então, assim, a ideia de que a gente pode e deve olhar para aquilo que a gente sente e para aquilo que o outro sente, né? O pai, ele precisava o tempo todo do abraço do menino, né? Para poder se sentir inteiro, né? A mensagem da cor que o filme traz, né? Essa simbologia de que ele volta a ter cor, tem todo um sentido de inteireza, né? Então ele fica pela metade, né? Ele fica sem emoções, como se ele não fosse capaz de se sentir bem, né? De se sentir inteiro. Então, acho que é isso, né? A nossa rotina muito cansativa, muito pesada, né? Com horários muito pouco flexíveis, muito tempo indo e vindo, né? Dentro do trabalho, e pouco tempo para poder ter um suspiro, aquilo que te faz feliz, né? O violino para o menino, né? A música, né? Enfim, o abraço que o pai dá, ele fica esperando assim para poder abraçar o filho. Então, acho simbólico, acho interessante. E vou tentar passar aqui agora o slide para a gente. Vamos ver se eu consigo apresentar o slide e falar ao mesmo tempo. Vamos ver se ele me permite. Eu abri o slide aqui. Então, vamos ver. Eu acho que sim, Bia, mas esse eu já sei onde está, então se precisar eu projeto. Tá joia.
Janela. Vou compartilhar uma tela de janela, que é... Não é essa, guia do Chrome. Achei, vamos ver se funciona. Entrou para vocês? Entrou. Eba! Então vamos lá. Opa, passei muito. Eu trouxe umas ideias aqui, porque esse slide vai ficar para vocês. Então, eu não vou me deter muito em cada slide agora nesse começo, tá bom? Eu quero que a gente siga adiante, que possa fazer mesmo um debate. Quero que vocês possam falar também. Mas assim, né? Eu queria trazer um pouco a ideia de senso moral para vocês, né? Porque o senso moral, ele é aquilo que vamos dizer, nos faz poder ter consciência moral, poder ser pessoas que não somos apenas agentes, não somos apenas sujeitos do mundo, nós somos agentes do mundo, né? E por que a gente pode fazer esse agenciamento, né? Propor coisas legais para o mundo? Porque nós temos possibilidade de sentir e de racionalizar. Então, essas duas partes de nós, os sentimentos e as emoções, e também a razão e o pensamento, elas são perspectivas que não são separadas, mas que a gente pensa nelas como separadas. Então, a gente acha que a gente deveria colocar a razão acima do sentimento. E o que, na verdade, o sentimento faz por nós, né? Como é que as emoções chegam a nós? Como é que elas nos tomam? Elas fazem a gente sentir vergonha, medo, remorso, culpa. Por exemplo, né? Quando a gente fica com raiva de uma pessoa, e acontece muito, porque somos humanos e nós somos, né? Nos despertam sentimentos também não bons, né? Ruins, sentimentos que nos deixam aflitos, incomodados, tristes. E muitas vezes a gente faz uma agressão verbal, por exemplo, a alguém muito querido às vezes, ou alguém desconhecido, não tem importância. E a gente se arrepende, né, depois. A gente fala, poxa, eu não precisava ter falado desse jeito, né? Então, o que faz a gente se arrepender, a gente sentir a culpa? O nosso senso moral, né? A nossa percepção do que é certo e do que é errado, né? Então, ao perceber, por exemplo, que muitas pessoas sofrem desnecessariamente, como morrer de fome no século XXI. Ninguém precisaria morrer de fome do ponto de vista da tecnologia que a gente tem hoje. Todo mundo poderia estar bem alimentado. Então, olhar para uma realidade, né, de muita pobreza, onde as pessoas têm fome, têm doenças evitáveis por vacinas, por exemplo, quer dizer, não têm acesso ao mínimo, né, da dignidade humana. E aí a gente sente indignação, a gente sente culpa, responsabilidade. E aí a gente pode até, por exemplo, transformar essa culpa, esse sentimento de, poxa, o que eu posso fazer? Por uma ação. Né? Então, a gente pode se mover por essa solidariedade, participar, por exemplo, de campanhas que tenham como objetivo minimizar essa realidade de sofrimento, né? Então, esse senso moral, ele tem a ver com todos esses sentimentos que nos despertam, tanto a nossa própria conduta, como a conduta dos outros, ou a realidade que não parece ser culpa de ninguém. Né? A gente tem despertado em nós responsabilidade, mesmo por aquilo que não podemos evitar. Né? A pandemia nos trouxe um pouco essa percepção. Poxa, como é pouco aquilo que podemos contribuir, né? A gente pode usar máscara, pode evitar sair de casa, mas será que todos podemos, né? No começo dessa fase difícil, as pessoas, mesmo trabalhadores da área da saúde, não podiam usar máscara, porque não estavam disponíveis para muitas pessoas. Então, olha que crueldade, né? Olha que difícil. Então, a gente sente a dor do outro, e isso é empatia. Então, essa sensação de que nós podemos sentir a dor do outro, ela pode nos causar muito mal-estar. Mas, por outro lado, ela é o que há de mais humano em nós. A empatia é muito importante, gente, porque sem a empatia, a gente não teria um convívio social harmonioso e amoroso, né? E o amor é um dos sentimentos, uma das emoções mais importantes da construção humana. E não é o amor romântico que eu estou falando, é o amor
vamos dizer, em geral, o amor que supera essa ideia do amor romântico de duas pessoas, mas o amor que a gente distribui, por exemplo, na família mais ampla, que a gente sente por avós, por pais, por filhos, por amigos, colegas, pessoas queridas do mundo, né? Então, isso é o que faz o mundo se mover, né? É muito importante. Então, de alguma maneira, a pandemia trouxe para a gente um sofrimento vindo da empatia. Olha que interessante, né? Então, aqui tem alguma. Aí a gente vai, a partir do senso moral, construir uma consciência moral, né? Que é a ideia de que nós temos que perceber o que é o bem e o que é o mal, e temos que agir em conformidade com essa percepção. Então, tem vários exemplos aqui que eu não vou ler todo, eu vou ler um, vai. Então, olha, uma pessoa querida está numa fase terminal de câncer e está viva apenas por aparelhos, mas ela sente muita dor. Não seria preferível deixá-la morrer e descansar em paz? Olha, imagina só uma pessoa ter que viver esse dilema, né? O dilema da eutanásia, ele é um grande debate ético do mundo, no mundo todo acontece isso. Então, poxa, tem países que permitem, tem países que não permitem, as legislações variam. Mas o que cada um de nós poderia e gostaria de fazer? A gente não sabe até viver essa situação. Porque, em tese, fala, eu sou contra. Imagina, vamos matar uma pessoa querida. Mas, às vezes, aquilo significa um ganho muito maior para a própria pessoa, na percepção do parente, né? Da gente no lugar de um parente querido. Então, enfim, são decisões absolutamente difíceis, né? Não é fácil ser um agente moral, ser um agente com consciência moral. Parece muito simples, mas não é, né? Então, a mesma coisa com relação ao aborto, por exemplo. Não, todo mundo é contra o aborto. O aborto é uma coisa ruim. Nem as pessoas que já praticaram aborto são a favor do aborto. O aborto é um acidente, né? Como se fosse a favor do acidente de trânsito, do afogamento. Ninguém é a favor. Mas será que numa situação muito difícil, aqui esses exemplos vieram de um livro da Marilena Chauí, não fui eu que inventei, porque eles são clássicos da humanidade. Então, aqui está colocando, né, uma jovem grávida, sem condições financeiras, seu namorado é muito jovem também não tem condições financeiras. Se ela tem vontade, ele também, não seria melhor ajudá-los a fazer um aborto do que culpá-los por isso, botá-los na cadeia por isso, fazer um grande assédio moral de excluí-los da sociedade, da comunidade por isso? Não sei, é uma questão de viver também cada situação da maneira como ela se apresenta, né? Então, um pai de família desempregado, 4 filhos pequenos, uma esposa com câncer terminal, situação já mais do que dramática. Aí ele recebe uma oferta de emprego, só que nesse emprego ele vai ter que ser desonesto e beneficiar o gerente dele, senão ele não consegue o trabalho, já é um acordo. Será que ele deve aceitar? O quanto pode ser violento para ele ter que aceitar isso? Ou não aceitar e deixar a família com fome? Não tem solução boa, percebem? Não tem solução boa em nenhum desses casos. Todas as soluções são ruins, né? Enfim, então tem várias aí, né? Uma criança rouba frutas, você vai denunciar. Ai, meu Deus, é errado roubar. Mas ela não está roubando uma Ferrari, ela está roubando fruta, uma criança. Poxa vida, enfim. Então, olha como é difícil ser um agente moral. Então, essas situações, né, são exemplos de condições que se dão na realidade, de contingências que nos colocam em situações de extremo sofrimento pessoal. Porque ao ter que tomar uma decisão, a gente deseja afastar a dor. E a gente vê como, às vezes, as situações são tão dramáticas, tão difíceis, que nenhuma solução afasta a dor. Todas elas são opções que deixam a desejar, né? Elas continuam sendo ruins. Se eu não denuncio a criança, eu prejudico o dono do mercadinho, que também é um pai de família, uma pessoa também que batalha para viver. Se eu denuncio, eu posso botar essa criança numa situação pior do que ela já está, ela pode se envolver de vez no mundo do crime e eu vou me sentir culpado por isso. Imagina só, né? Então, o que é a felicidade e o que é esse desejo nosso de afastar a dor, né? Por isso que eu quis trazer um pouquinho
esses dados. Esse livro da Marlene Chauí chama Convite à Filosofia, um livro que vai ter em todas as bibliotecas do planeta, escolares, bibliotecas públicas, privadas. Procurem esse livro se tiverem desejo de se envolver um pouco mais nesses dilemas, né? Porque eu acho que é um bom fundamento de interesse para a gente, né? Para quem gosta de pensar sociologia, filosofia, psicologia, quer dizer, nos pensar como agentes do mundo, né? Transformadores, e também que estamos sujeitos àquilo que, enfim, as nossas comunidades já construíram, né? Então, olha só, o que isso tudo tem a ver com saúde mental? Tem a ver, gente, que a nossa capacidade de manter o bem-estar e a harmonia dependem da realidade. Nós não somos pessoas alheias ao mundo. Nós não somos felizes apesar do mundo, nós somos felizes também porque o mundo está podendo contribuir. Dificilmente você vai entrar num ambiente de guerra e vai ver alguém lá dançando, cantando feliz. Por quê? Porque é impossível num ambiente de tamanha dor e sofrimento e morte, nós sermos absolutamente alheios àquilo, né? Seria, na verdade, um sintoma, do ponto de vista da psicologia, de um transtorno mental. Então, ser feliz num ambiente em que só há desgraça e morte é quase que doença também, né? Não é saúde exatamente. Então, a saúde tem a ver com o nosso ambiente, com o ambiente de trabalho, familiar, com o ambiente escolar, com o ambiente que a gente pode construir com amigos, colegas, professores, pessoas queridas, vizinhos, né? Então, a saúde mental não é considerada a ausência de transtorno mental, né? É difícil conceituar. A Organização Mundial de Saúde não tem uma definição exata de saúde mental. Olha que interessante, né? Eles mesmos afirmam que isso não é, né? Que a saúde mental não é a simples ausência de transtornos mentais, mas ela tem a ver com a nossa capacidade de se sentir bem, com a nossa habilidade em manejar de forma positiva as adversidades e conflitos. O que são adversidades? São condições do mundo, né, que não são as mais favoráveis. Então, nesse momento, a nossa adversidade é a pandemia, por exemplo, né? Fora adversidades pessoais e particulares, familiares, que cada um pode ter, todos estamos vivendo uma adversidade comum, né? O reconhecimento e respeito que a gente tem pelos nossos próprios limites, isso também é uma possibilidade de saúde mental, né? Nem sempre a gente tem que conseguir tudo, nem sempre a gente tem que estar feliz. A gente tem hoje em dia uma ditadura da felicidade, parece que todo mundo tem que ser feliz o tempo todo, né? Ninguém pode mostrar descontentamento, mau humor, hoje não tô legal, né? Parece, que pessoa chata, ela não tá legal. Não, gente, todo mundo tem um dia que não tá legal, né? E isso tem que ser possível, porque se a gente não se permite essa humanidade, a gente sofre mais ainda, né? Nós não respeitamos nosso próprio limite, né? Então, se uma criança ou se um de nós não é bom em matemática, a gente pode ser ótimo em português, em artes, em ciências. Por que todo mundo tem que ser bom em alguma coisa? Todo mundo será bom em algo, mas não é tudo. Não dá para tirar 10 em tudo o tempo todo, né? Eu vejo pessoas, eu já tive aluno que tirou 9,5 e veio chorar para mim, porque nunca tinha tirado menos que 10. Eu, sinceramente, não me importo em dar mais meio ponto para uma pessoa que tem 9,5, entende? Mas, sabe, será que tudo bem a pessoa sofrer tanto por 9,5, né? Enfim, então é isso. A gente, às vezes, precisa ter um pouco mais de compaixão consigo próprio, né? Condescendência. A empatia começa com a nossa própria capacidade de admitir deficiências, problemas, imperfeições em nós próprios, né? Mas com tudo isso, também tem uma capacidade aí que ela eu diria que entre todas elas todas se completam, são interligadas, mas ela é a que a mais tem chance de nos fazer superar todas as outras, que é a nossa capacidade de compartilhar e de se relacionar. Quando a gente é capaz de perceber um sofrimento muito intenso, mas buscar ajuda, por exemplo,
Ou ajudar o outro, né? Tem um colega do meu lado que está lá sofrendo, chorando no meio da aula, tá me atrapalhando, porque ele está chorando enquanto eu tento assistir a aula, tá me desconcentrando, né? Mas em vez de ficar brava com a pessoa que está sofrendo, eu posso pensar, puxa, ele não tá legal, já que eu não estou perdendo a aula mesmo, eu vou deixar os outros colegas assistirem e vou levar ele para tomar um café. Levanta, vamos tomar um chá, meu querido, vamos lá. Né? Então, poder estender a mão para o colega do lado, né? Ou poder partilhar em grupo esse sofrimento, trazer um grupo todo para contribuir, se eu não me sinto capaz de sozinho ajudar, é muito bacana, né? Porque isso também nos fortalece, isso traz sensação de bem-estar e harmonia, isso é, de fato, um jeito de desenvolver habilidade de manejo positivo de adversidade, é uma diversidade da aula isso, né? E isso vai acabar trazendo reconhecimento do que eu sou capaz, da minha habilidade também, né? Habilidade em lidar com o sofrimento humano. Então, são coisas que a gente faz naturalmente na vida, ou às vezes deixa de fazer, mas de alguma maneira todos nós já tivemos oportunidades, né? De ajudar alguém, de ser ajudado, de pedir ajuda e não conseguimos às vezes, né? Olha, eu não consegui ajudar aquela pessoa aquele dia, que eu também estava mal, né? E tudo bem. Não é sempre que a gente vai poder, mas essa disponibilidade interna, né, para ouvir o sofrimento do outro, para estar junto do outro, ela é extremamente positiva do ponto de vista da nossa saúde mental, né? Quais são os fatores que prejudicam a nossa saúde mental? O estresse, olha o filminho aí, ó, por que eu falei do filme, foi o meu disparador aqui para o debate, né? Porque aquele ambiente parece muito harmônico, olhado de longe a cidade, mas quando você vê as pessoas, cada uma delas está branca, né? Tá sem cor. Vocês percebem que os coloridos do filme são só o pai e o menino, né? Por quê? Porque, poxa, né? Que vida sem graça, né? Que rotina igual, né? Como é difícil a gente perceber individualidades ali. Então, isso causa estresse, né? Briga, atraso, quer dizer, a sensação de que eu preciso estar ali, não vou conseguir, né? Advertências, quer dizer, tomar uma bronca, né? Do chefe, do professor, do colega de grupo, né? Dentro da família, às vezes, do filho. A gente toma bronca de filho, às vezes, que a gente, às vezes, dá mancada, né? A gente não é perfeito o tempo todo, né? Uma doença nossa, ou familiar, ou de uma pessoa próxima, muito querida, né? Uma incapacidade de lidar com uma situação, ou física, ou emocional, ou cognitiva, né? Impossibilidades do mundo, né? Limitações do que podemos fazer, como nesse caso da pandemia, é tão limitado que nós podemos fazer, né? Falta da família ou excesso de família. Né? Tudo pode ser estressante, porque não ter ninguém, nessa pandemia tem muitas pessoas que moram sozinhas, elas estão passando muito mal, mais mal do que quem mora acompanhado. Mas também tem gente que mora num cômodo em 8, 9 pessoas, também não estão passando bem, né? Porque ficar trancado com muita gente, um pouco espaço, não é da nossa natureza isso, né? É difícil para o ser humano isso. Então, é um grande desafio, né? É difícil manter a harmonia ali. Ter pouco dinheiro é muito difícil. Vivemos num mundo em que o dinheiro é essencial. A gente nem come se não tiver dinheiro, não mora, não vive. Mas ter muito dinheiro, por mais que para nós que não temos muito pareça impossível, pode ser muito difícil, estressante, porque agrega muita responsabilidade, agrega medo. Né? Medo do desconhecido, medo de tudo, de assalto, de sequestro. Eu já conheci pessoas muito ricas que sofriam tanto, que me deixaram assim, pensando, poxa vida, nunca tinha imaginado, né? Que fosse tão difícil ter muito dinheiro. Então, tudo pode nos trazer sofrimento, né? A questão é, como é que podemos tentar harmonizar essas situações, né? Então, aí eu trouxe um pouco a perspectiva, né? Acho que vocês falaram com o Maurício faz 2 dias, então eu resolvi trazer uma perspectiva um pouco diferente, né? A psicologia social, que é a minha área, ela vai compreender a saúde mental como a harmonia entre o que a gente pensa, o que a gente sente, que é um pouco parecido com o que a psiquiatria, né, a medicina já pensa. Então,
pensar e sentir parecido é bom. Por exemplo, vamos pegar um daqueles casos lá de dificuldade que tinham sido tratados. Vamos pensar o seguinte, uma pessoa que acha que o aborto é uma coisa horrível que não deve ser feita. Ela tem uma religião que proíbe. E ela está grávida, mesmo sem condição, ela não deseja abortar, ela deseja ter o bebê. Tá tudo perfeito, veja bem. Tá tudo difícil, ela precisa de ajuda, mas do ponto de vista da saúde mental, ela tá ótima, porque concordam as possibilidades dela. Ela concorda que é ruim, ela sente que é ruim e ela não quer fazer. Então não tem conflito, né? A mesma coisa, o inverso. Então, ela não tem uma religião que proíbe, então ela é uma pessoa, sei lá, ou ela é até agnóstica, ou ela tem uma religião mais libertária, né? O budismo, por exemplo, não faz proibições. Então, ela tem lá uma condição espiritual que está tudo bem. Ela é a favor da legalização do aborto, ela é a favor de que as mulheres decidam sobre o próprio corpo, e ela está grávida com 14 anos e ela quer fazer um aborto. A família dela concorda com ela, nossa, tá tudo bem, porque não tem conflito, percebem? Interno. Então, quando o pensamento, quer dizer, o que eu sei, o que eu acho, o que racionalmente eu concluo, combina com o que eu sinto, com aquilo que me toma emocionalmente, as coisas vão bem. Porque daí eu posso agir em conformidade com essas duas coisas. Quer dizer, o que vai, na verdade, fechar esse triângulo, né? Essa mandala, na verdade, porque ela pode ter bem mais do que 3 pontas, mas essas são as 3 principais pontas, percebem? Tem a ver com a ação. Quer dizer, é muito simples. Uma moça vai realizar um aborto, a outra moça não vai realizar. E as duas estão em harmonia perfeita com seus pensamentos e sentimentos, né? Então, quando a gente consegue fazer o que a gente acha correto, diante do que a gente sabe sobre o assunto, sobre o tema, sobre a situação, e diante do que a gente sente, a gente fica bem, né? Então, o grande desafio, a grande ambição, vamos dizer, emocional da humanidade hoje, do ponto de vista da psicologia social, é alinhar essas questões, né? Enfim, então, poder agir em conformidade com o que a gente sente e o que a gente pensa também, porque a gente não tem um conflito moral. Por isso que a moral é importante. Parece que moral não tem a ver com psicologia, né? Porque, olha, os psicólogos são bem pouco moralistas, mas não é à toa. É porque a gente entende que a moral é um campo, né? A moralidade é um campo de construção humana muito complexo. E a gente tenta, e tem por objetivo, respeitar a construção moral de cada ser humano, né? Então, nós não podemos chegar com a nossa própria moral, né? Se eu tenho um paciente na clínica, ou se eu tenho um aluno na escola que está com um problema moral e vem me trazer essa questão, eu não posso colocar para ele a minha perspectiva moral. Eu tenho que ajudá-lo a que ele compreenda a dele, né? Que ele construa a dele. Então, é por isso que nós não somos pessoas que vamos sair julgando, né, pacientes e pessoas do mundo, né? Alunos e queridos, porque não é da nossa tarefa profissional. A nossa tarefa é justamente nos afastar de uma moralidade única e perceber que nosso senso moral e a nossa consciência moral, ela é construída no viver, né? Então, eu posso ser contra, pessoalmente, alguma coisa, mas eu não vou empurrar para a pessoa a minha vontade, porque o meu pensamento, a minha sensação, emoção e razão em relação a um problema pode não ser o da pessoa, não é? Então, nós temos que compreender da onde surgem as questões morais. E eu acho que esse é um assunto legal para passar para vocês, porque todos vocês podem fazer isso como exercício, né? Vamos dar um exemplo da pandemia. Essa pandemia está deixando todo mundo meio maluco, né? Porque tá enlouquecedor mesmo. Então, se a gente estivesse sentindo bem demais, é porque a gente não entendeu o problema, né? Então, por exemplo, a gente está lá fazendo quarentena, a gente sai para trabalhar, mas sai todo mascarado, fica lavando a mão, passando álcool gel, pondo sapatilha de não sei o que para entrar em casa, lavando o tênis com cândida, fazendo... A gente, no maior esforço, lavando frutinha, daí vem aquele vizinho folgado batendo na porta da tua casa sem máscara,
você já fica bravo, né? E tudo bem ficar bravo. Ficar bravo é um direito nosso. A gente também não pode engolir a nossa raiva sempre, porque isso vai fazendo muito mal. Mas a gente precisa ofender o vizinho? Será que a gente não consegue, com uma conversa, trazer ele mais para dentro do problema e fazê-lo perceber a responsabilidade dele também, né? Enfim, às vezes a gente pode ter uma ação que vai mais no sentido da potência coletiva, do que a gente ficar julgando, você não vale nada e deveria fazer diferente, entende? Porque esse apontar o dedo, esse julgamento, porque nós somos humanos e nós humanos julgamos, gente. Então, também não é que é pecado julgar, entende? Mas o problema é que o nosso julgamento faz parte da nossa moralidade. E ele não pode não combinar com a moral do outro. Você não sabe se esse vizinho, por exemplo, não trabalha, ou vai ver que você sabe, e aí você vai poder entender melhor isso, esse vizinho trabalha num hospital e o lugar mais que ele tem menos chance de contrair Covid é na tua casa, na casa dele. Porque ele vem todo dia de um hospital. Né? Dificilmente vai acontecer isso, porque a gente que trabalha em hospital vai ter consciência dos cuidados. Mas, enfim, ele pode, por exemplo, trabalhar na rua, na frente do metrô. E ele não pode ficar em casa. Ninguém forneceu máscara para ele. Ele é autônomo, então ele não tem chefe, mas também não tem empregador, não tem direitos trabalhistas e não tem direito à proteção. Olha só, né? Quem que vai fornecer os equipamentos de proteção individual para um camelô, né? Para uma pessoa que vende coisas na rua. Ele tem que bater de porta em porta, não estão nem atendendo ele. Ele está super mal, né? Está trabalhando pouco, ganhando pouco. Então, olha, como é difícil julgar o outro, porque quando a gente vai olhar a situação do outro, ela pode ser diferente da nossa, e por isso a percepção dele do problema é diferente, né? Então, quando a gente percebe nosso senso moral, a gente pode contribuir de uma forma mais precisa para a formação da nossa consciência moral. A gente tem mais noção da responsabilidade que temos diante de um problema, sendo nosso, sendo de um familiar ou sendo do mundo, como é hoje, né, ou da comunidade. Então, a nossa capacidade de contribuir para a solução de problemas individuais e coletivos também, ela é muito potencializada pelo agir coletivo, né? Então, a potência da ação coletiva é o foco da psicologia social. Eu vou explicar por que isso e eu quero só dizer para vocês aqui, eu vou dizer para vocês que eu quero que vocês todos tenham acesso a esses slides, principalmente por esse finalzinho aqui, ó. Eu trouxe para vocês vários serviços que são gratuitos na cidade de São Paulo em relação ao acolhimento psicológico, né? Então, são clínicas que atendem pessoas sem nenhum custo ou por custos muito baixos, né? Por preços populares, quer dizer, cada um paga quanto pode. Tem alguns lugares que até vão fornecer transporte para quem não puder pagar. Nesse momento, gente, de pandemia, está muito difícil conseguir porque estão bombando os atendimentos, mas também estão se multiplicando as pessoas que atendem voluntariamente. Então, vale a pena procurar, tá bom? Então, ó, a Clínica Aberta Casa do Povo, Instituto do IP, lá de Psicologia da USP, Clínica Social Casa 1. A Clínica Social Casa 1 é específica para a população LGBT. Ela fica lá no centro da cidade, na Bela Vista. A Unib, Universidade de Ibirapuera, a Uninove, lá na Clínica da Vergueiro, a PUC atende, sempre atendeu, agora tem um novo endereço, que é a Rua Almirante Pereira Guimarães, já não é mais lá na Monte Alegre. A Universidade Paulista, Unip, o Mackenzie. Então, são alguns serviços interessantes. A Unixul tem 3 campos diferentes que fazem atendimento psicológico, em São Miguel, Anália Franco e Liberdade. E, por último, eu deixei aqui uma indicação, porque, diferentemente dos outros que fazem acompanhamento psicológico de qualquer um de nós que precise, né? Eu tô me sentindo muito deprê, não tenho vontade de acordar. Gente, já é muito motivo para procurar atendimento psicológico. Vale muito a pena. É muito bacana, pode muito nos ajudar a sair desse lugar de tristeza demais. Se eu acho que eu tô sofrendo demais, mais do que eu precisava, é um bom momento para procurar um aconselhamento e um acolhimento psicológico, tá bom? Mas esse serviço em específico aqui, olha, ele é da Unifesp. Eu nem coloquei Unifesp aqui, não sei por quê.
Ele chama CAISM, é o Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental, fica aqui na Vila Mariana, e ele é um atendimento psiquiátrico, ele tem hospital dia, é uma espécie de CAPS ampliado, né, com muitas, atende perspectivas de pessoas que tenham tentativas de suicídio ou ideação suicida, que façam acompanhamentos por álcool e drogas, que tenham depressão muito prolongada na vida. Então, aí já são casos um pouco mais graves, né? E que é difícil achar atendimento em São Paulo para esses casos, né? Porque você precisa de tanto encaminhamento pelo SUS, e como eles têm pronto-socorro aqui, você pode entrar direto por aqui. Então, eu quis fazer essa indicação também, porque acho que vocês têm na família, na comunidade, na sala de aula, na vizinhança, sempre pessoas precisando. Eu sei que a vida é essa, é difícil. Ah, tem que botar o videozinho eu vou tirar o slide, gente, eu não vi o vídeo aqui dele. Você quer que eu passo aqui? Acho que sim, porque esse eu não tenho aqui. Eu não baixei no computador. Beleza, eu passo. Eu vi o outro. Eu vou tirar o meu, então. Então, gente, bom, a gente vai passar um vídeo agora de um colega de vocês que trouxe um depoimento sobre a vivência que ele teve, né, pessoal, assim, sobre ansiedade, depressão por perto, assim, tal. Bem legal mesmo, Daniel. Vamos ver, aí depois a gente abre para o debate, tá bom? Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel, tenho 29 anos, sou aluno do primeiro módulo do curso de automação da escola ETEC Judo Marçal, e é com muito prazer que estou gravando esse vídeo, esse depoimento, para a semana do CIPAT, e aí o mês também do Setembro Amarelo, né? Um assunto de suma importância que precisa ser falado por todos. Quero aqui, de forma bem resumida, contar uma experiência que eu passei junto com a minha esposa, na época minha namorada. Ela passou por uma perda muito difícil, perdeu o pai dela muito jovem para o câncer, e ela desenvolveu esse quadro de depressão. Eu me recordo que ela perdeu o desejo para tudo, né? Perdeu o ânimo para trabalhar, para se cuidar, perdeu o ânimo para tudo. Ela se fechou, ela não se abria, se calou, e eu percebi isso. E eu lembro que o meu apoio e o apoio dos amigos foi muito importante para que ela pudesse superar esse momento difícil. E eu lembro que muitas das vezes eu ficava 2, até já passei 3 horas com ela no telefone, conversando sobre tudo, né? Tentando entender a dor dela. E a gente sabe que a gente precisa procurar uma ajuda profissional. A ajuda profissional é de suma importância. Eu me arrependo de não ter procurado. Eu tentei carregar esse fardo, eu e os meus amigos, e não foi fácil. Então, se você está passando por isso, ou tem algum amigo que passe, procure ajuda profissional. Isso vai ser muito importante para que você consiga superar. Enfim, eu lembro que eu ficava muito tempo no telefone desabafando e conversando com ela. Eu me recordo de um dia, que depois de desligar o telefone, eu liguei para um amigo e eu já não estava suportando. Eu estava tentando carregar esse fardo e eu chorei muito junto com esse amigo, porque eu já não estava mais suportando. Mas com muita força e com muito amor, com a ajuda dos amigos e a minha ajuda, ela conseguiu superar esse quadro tão difícil. E se você está passando por isso, se tem algum amigo que passa por isso, saiba de uma coisa: você não é mais fraco do que ninguém. Pelo contrário, se você está lutando, se você já venceu ou está vencendo, você é muito forte, porque não é fácil passar por isso. E a dica que eu deixo aqui é: procure ajuda profissional, não tente carregar esse fardo sozinho. Eu me arrependo muito de ter tentado carregar esse fardo junto com os colegas, mas procure ajuda profissional. Eu quero deixar aqui algumas frases que eu ouvi do Dr. Augusto Cury, quero ler aqui para vocês, que eu achei muito interessante, que diz o seguinte: toda pessoa que pensa em morrer, ela tem fome e sede de viver. Ela não quer matar a vida, ela quer matar a sua dor. Uma outra frase muito interessante, também do Dr. Augusto Cury, é a seguinte: 10 trilhões de células e nenhuma está preparada para morrer. Isso é a mais pura verdade, né? Quando a gente passa por uma situação de apuro ou uma doença,
As nossas células, elas lutam para que a gente vença, para que a gente supere aquela dificuldade, né? E não é diferente. A sua vida é muito importante. Você não pode ser substituído no âmbito pessoal. Você pode ser substituído no trabalho ou em qualquer outra função, mas no âmbito pessoal você é único, você é muito importante. Não existe ninguém igual a você. Por isso, se você está passando por isso e está com pensamentos negativos, procure ajuda de um amigo, desabafe, coloque para fora, procure ajuda profissional e com certeza você também vai superar isso. Eu também anotei algumas coisas. Esse mês o Augusto Cury deu uma live para o Corpo de Bombeiros de São Paulo e ele disse coisas muito interessantes que eu queria ler aqui para vocês rapidinho, que diz assim: a psiquiatria estuda e oferece ajuda e técnicas e medicamento para tratar a depressão, mas apenas o ser humano pode se abraçar e dar uma nova chance a si mesmo. Não se curve a sua dor, as vaias, as perdas, pois se deixá-la te dominar, estará à mercê dela e estará eternizada no seu córtex cerebral através de um fenômeno inconsciente chamado fenômeno RAM, registro automático da memória, que tem o poder de ser lido e relido e o poder de se autoalimentar. Então, não pense que você é menos importante do que qualquer outra pessoa. Não, você é muito importante. E com certeza, com muita força, porque assim, nada substitui o afeto humano, o abraço do amigo, da família, né? A gente vive numa sociedade tão frenética e tão consumista que muitas das vezes a gente deixa o que é essencial de lado e dá mais valor para as coisas banais, as coisas triviais. Saiba que a sua família, ela te ama e os seus amigos te amam também. E eles querem que você vença. Então lute também que você vai superar. Tá certo? Esse é o meu depoimento. Um forte abraço e que todos fiquem bem. Legal. Eu queria comentar um pouquinho sobre esse vídeo do Daniel, porque ele falou uma coisa muito importante sempre. Alguém quer falar? Ele falou uma coisa muito importante, né? A gente acha que dá conta de ajudar todo mundo, né? E que a ajuda que nós podemos oferecer para um amigo, para um parente, é o suficiente. Só que, gente, a depressão, clinicamente, ela é uma descompensação elétrica no cérebro, sabe? A gente tem de verdade, os remédios vão ajudar a balancear nossos hormônios, nossa forma de, né? Vários hormônios que a gente descarrega através do sistema nervoso central, eles vão dizer, por exemplo, tenha medo, né? Então, se eu vejo um leão, eu tenho uma descarga aqui de adrenalina que é importante para que eu possa me defender dessa situação, né? Uma pessoa que está com depressão num nível mais profundo, ela tem uma descarga de adrenalina como se ela visse um leão todos os dias. Então, não há abraço e palavra de conforto que a gente possa oferecer que seja suficiente. É preciso um acompanhamento médico disso, né? Não apenas de psicólogo, mas de psiquiatra. Por isso que eu indiquei o CAISM. Porque é uma forma de ter uma equipe multidisciplinar para atender essa pessoa, né? O que não significa que nós não possamos acolher o sofrimento alheio por perto de nós, quando formos capazes, né? Respeitando sempre o nosso próprio limite. Mas veja, se a gente pode, mais do que acolher pessoalmente, né? Mais do que um para um, é pensar em que grupo pode acolher, né? Boa parte do meu trabalho como professora, e olha que eu dei aula para alunos de psicologia, né? Durante 2 anos, era fazer os grupos serem mais acolhedores com eles próprios, né? Nossa, como os grupos se culpam. Ai, você não fez nada nesse trabalho. Ai, teve uma pessoa que fez muito pouco, deixa ela fazer a formatação final, o próximo trabalho ela vai fazer a maior parte, né? Vamos fazer aqui um combinado. Parecia criança, mas a verdade é que a gente vive num mundo que incita muito em nós a competitividade. E aí a gente esquece da colaboração, da cooperação, né? Que são formas muito produtivas de viver melhor. Sabe? Se a gente tiver menos vontade de ser melhor que o coleguinha, mas sim de construir junto uma coisa melhor do que o que existe hoje,
Essa é a graça do mundo, né? A gente vive em sociedade. Nós, humanos, somos seres absolutamente sociais. Tudo em nós é cultural. Não tem nada natural na humanidade. Tudo que existe na humanidade é, ao mesmo tempo, natural, cultural, social. Né? E é por isso que nós podemos, em grupo, contribuir muito mais. Então, eu diria para as pessoas que se sentem mais incomodadas, com mais vontade de fazer coisas, que se unam a grupos que fazem coisas, porque sozinhos nós somos muito pequenos, né? Então, em relação à pandemia, por exemplo, nossa senhora, o que eu conheço de gente que se juntou com a comunidade para fazer máscara, se juntou para fazer vaquinha, comprar uma máquina de costura para dar para a senhorinha que estava lá sem renda, a senhorinha conseguiu a renda, todo mundo conseguiu as máscaras, né? Se juntar para conseguir cesta de alimentos para as pessoas mais pobres da sua comunidade. Então, a gente acaba conseguindo muita coisa quando a gente se une. Movimentos sociais, movimentos identitários, né? Então, pessoas que têm um sofrimento muito grande por uma vivência pessoal. Parece muito pessoal, por exemplo, alguém que vive uma crise de identidade porque está num momento de descoberta e de que ele pode ser LGBT. Vai conhecer o movimento LGBT, descobre pessoas que descobriram isso a respeito de si, o que elas fizeram, como que elas lidaram com isso, como que é a vida delas hoje, o que elas tiveram que enfrentar. Por quê? Porque esses grupos vão poder ajudar você a superar um momento que não é tão particular assim, percebe? Existem formas coletivas de lidar também com o sofrimento, mesmo quando ele parece muito pessoal. Doença. Vocês sabem que um dos grandes movimentos no Brasil, que foi o movimento que deu origem ao SUS, foi o movimento de AIDS. Familiares das pessoas doentes de HIV foram exigidos do governo, exigidas do poder público, lá, olha, 88, estava a Constituição sendo escrita e estava lá familiares batendo pé, fazendo passeata, carreata, estudando, consultando médicos, trazendo médicos para dentro do movimento. Isso resultou no país ser o único país do planeta, o Brasil, que é um país periférico, vamos dizer, né? Um país em desenvolvimento, menos rico do que a maioria dos países desenvolvidos. Gente, a gente conseguiu ter acesso à medicação gratuita para HIV para a população inteira. Isso é uma grande conquista, vocês percebem? Então, se cada pessoa que está doente fica chorando sozinha em casa, né, sendo acolhido apenas pelo seu coleguinha, pela sua mãe, pelo seu vizinho, se essas pessoas todas se unem, a gente consegue grandes feitos, né? Então, essa é a ideia da psicologia social de que podemos achar coletivos, né? Construir coletivos. Na própria ETEC, né? Vocês têm aí o Grêmio. Para que serve o Grêmio? É um coletivo, né? O que precisamos, o que gostaríamos, como poderíamos melhorar o nosso espaço de aprendizagem, né? O que a ETEC tem a nos oferecer, além das aulas? Podemos fazer aqui um evento, podemos fazer esporte, o que dá, né, para fazer? Então, pleitear coisas do governo, da escola, da comunidade, da família, né? Tudo isso pode ser feito de forma coletiva. Então, se unir com o pessoal do seu próprio bairro para fazer uma ação bacana, né? Da igreja. Então, são espaços coletivos que ajudam a gente a lidar também com a adversidade. Né? Isso que eu queria trazer. E aí o Daniel traz uma coisa importante, que é procurar ajuda profissional quando for o caso. Então, saber identificar qual é o caso nem sempre é fácil, né? Mas se o sofrimento é um pouco mais prolongado, gente, já é o caso de procurar ajuda profissional. E aí lá vamos saber encaminhar para onde, tá bom? Acho bem importante. Queria um pouco ouvir vocês. Sei que falei muito, né? Eu falo muito. Não, mas quem foi quer falar? ótimo. Foi. Vamos lá, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Ai, Bia, tá todo mundo mudo. Acho que ninguém quer falar nada. O Lucas entrou aqui, é isso? Ai, meu Deus do céu, uma outra coisa. Como é que veio parar isso aqui? Gente. Vocês não querem perguntar nada? Vocês nunca perguntam mesmo? Porque não foi legal. Vocês gostaram? Não.
Não, foi muito legal, sim. Foi ótima a palestra. Ah, que bom, Júlia. Ah, Vocês vivem situações parecidas com essas que a gente falou, né? Essa coisa do... tá difícil a pandemia. Como é que tá para vocês? Eu quero ouvir de vocês. Contem um pouquinho. ai, meu Deus. Então, tá difícil, né? Eu acho que tá difícil pra todo mundo, sei lá, essa coisa de distanciamento e as aulas online. Acho que cada mês que passa você fica mais desanimada e você fala, ai, puta merda, mais um mês de aula dessa forma. E foi tudo muito novo, né, pra gente e tal. Então, sei lá, é complicado, a gente ainda tá em um processo de adaptação, mesmo que a gente já tenha ficado bastante tempo com essa realidade nova, né? Então, não sei. Sim, tá certíssimo. Essa adaptação não vai se concretizar totalmente, porque a gente sabe que não é esse o objetivo, né? Que o objetivo é voltar, então a gente nem está disposto, parece, né, a se adaptar de uma forma muito definitiva, né? Você tem razão. E tem algo que vocês estão perdendo aí, né, numa idade muito importante, né, muito ativa, muito dinâmica, né, que são os grupos, né, estar junto, né, é uma delícia, né? Como perder isso e não sentir dor, né? Como que pode não doer uma coisa dessa? É impossível, né? Mas acho que dá para pensar em manter as conexões, sabe? Que vocês já tiveram feitas, em continuar construindo conexões, mesmo assim, um pouco à distância, fazer pequenas reuniõezinhas por WhatsApp, pelo Teams, por exemplo, que vocês têm acesso, enfim, né? Tentar não ficar totalmente de fora. A Cíntia está falando? Falar? Por favor. Oi. Oi. Eu fiquei com uma dúvida, a questão da ansiedade, por exemplo, para os alunos que vão prestar o vestibular esse ano, ou até que vão fazer como treino. Uma maneira da gente tentar controlar essa ansiedade, chegar na hora, não ficar tremendo, tipo, de nervoso. Ah, isso é bem legal. É muito possível a gente diminuir. Eliminar não é possível, porque é uma situação ansiógena, né? Prestar uma prova, você vai ser testado. Então, nós nos preparamos a vida toda para isso e por isso mesmo gera uma grande ansiedade. Mas olha, uma das coisas bacanas que a gente pode fazer é se pôr em grupo, fazer uma reuniãozinha na véspera, fazer vamos dizer, como se fosse um dar as mãos, fazer um grito de guerra, né? Tipo, uma energização coletiva, mesmo à distância, e se preparar fisicamente, né, gente? Então, dormir bem a semana anterior toda, não ficar até de madrugada estudando, porque véspera de vestibular não é um bom momento para estudar, vamos falar a verdade, né? A gente não vai aprender o que não aprendeu naquele último dia. E aí você vai perder a noite de sono, vai te prejudicar muito mais, né? Ter uma boa alimentação, uma alimentação mais leve do que a média, porque se você comer feijoada e for fazer a sua prova, você vai ter muita chance de ter um desconforto de gases, de precisar ir ao banheiro, de ter piriri, enfim, um horror, não é? Já pensou? Ficar estufado. Então, coisas que a gente poderia evitar fisicamente, que também nos trazem uma melhor sensação de bem-estar, né, emocional. Tem a ver com o físico, então as coisas não estão separadas, né? Emocionalmente, é o seguinte, é pensar que, olha, eu fiz o que eu pude fazer, esse foi um ano difícil, não foi um ano fácil para ninguém, vamos lá, né? Vamos ver como é que eu me saio, né? Entender também que esse resultado, ele é um resultado para você, mais do que para sua família, para você mostrar para o seu professor, porque você vai ter um outro ano que vem, se precisar, não tem problema. O problema não é passar ou não passar, é conseguir enfrentar o dia do vestibular da melhor maneira, porque aí você aumenta as suas chances, né? Tem diquinhas de cursinho também, né, gente? De responder teste. Se você se sente melhor preparado, né? Eu posso depois mandar uma diquinha sobre isso para vocês. A gente pode fazer um novo encontro, vésperas de vestibular e tal. Mas, assim, dá para fazer uns cálculos, né? Para a parte que vai ser, vamos dizer, que a gente não sabe mesmo, não tem jeito. A gente poder fazer um chute mais consciente. Existe chute consciente. Olha que coisa horrível para se falar para alunos, né? Mas, enfim, é fato. Então, é possível pensar em várias estratégias, né? Uma delas é o sono. Nosso sono,
ele é um regulador do nosso humor, muito importante, né? Porque ele também move todos os nossos hormônios. Então, se a gente fica ansioso a ponto de não dormir, poxa, se você está 3, 4 dias antes, já não está dormindo, já presta atenção antes nisso, né? Então, se você está tirando o cochilinho da tarde, porque a pandemia te desarticulou o trabalho, e aí você está podendo, para com isso, né? Vai deitar bem cedo, sem celular e televisão e computador, sem nenhuma nada visual colorido para não te excitar durante a noite. Toma um chazinho de camomila, de erva doce, de maçã, algo que te apazigue, né? Vai deitar tendo bons pensamentos. Quer dizer, dá para a gente fazer algo. Não dá para garantir que nenhuma ansiedade vai existir, porque eu entendo vocês ficarem ansiosas, né? É uma situação que parece tão definitiva, né? Mas vocês vão ver que definitivo mesmo é quando vocês estão lá dentro e falam, é isso mesmo que eu escolhi, ainda bem que eu escolhi isso. Porque muitas vezes a gente escolhe uma coisa, vocês são muito jovens. E aí chega a falar, mas nem era isso que eu pensava. Tudo bem, calma, respira. O que é que você gostaria? Volta para trás, vai prestar vestibular de novo no próximo ano e tudo bem. Sabe? Então, entender também que a vida, né, e o aprendizado, ele é uma constante de erros e acertos, né? E ir mal em um vestibular pode te ajudar a ir bem no próximo, sabe? Às vezes a gente não está preparado para a prova porque a gente não fez, vamos dizer, um preparo técnico mesmo, não estudou o que deveria, estudou coisas que não foram tão importantes e deixou para lá o que era importante. Então, perceber isso, ok também, quer dizer, se cobrar menos, gente. O auto-perdão é a melhor solução para isso. Quando a gente se exige tudo, quando a gente é muito rigoroso conosco mesmo, né? Muito duro, a gente vai ser duro com os outros, a gente vai ter muito pouca possibilidade de compreender o mundo na sua complexidade de hoje, e aí a gente não vai se perdoar uma falha, né? Então, saber que a gente vai se perdoar se não der certo, é uma coisa que diminui a ansiedade, né? Vocês acham que sim? Eu acho que e é muito cedo também, eu penso, né, que 16, 17 anos é tão cedo para escolher uma coisa que você vai ter que fazer a vida inteira. E, sei lá, é uma coisa muito louca. Vou falar por mim mesma. Eu entrei na faculdade logo que eu terminei o ensino médio, e então entrei na faculdade e não tinha nem 18 anos ainda, né? Fiz nutrição. Eu gosto, mas hoje eu penso que eu deveria ter feito outra coisa, porque nem é o que eu trabalho, eu não tenho nem trabalho nessa área, né? Mas que é essa pressão, né, que a gente tem de ter que escolher uma coisa e escolher aquilo e fazer aquilo, porque senão, o que, né, vão falar, poxa, fulano terminou o ensino médio e tá aí, sem fazer nada. E não é bem assim, né? A gente tem que ter um tempo para pensar realmente o que a gente gosta, né? Sim, com certeza. Eu fiz mais de eu também, eu comecei uma faculdade, desisti, parei. Olha, entrei na USP, aí eu achava que eu tinha que fazer a USP, porque era de graça, minha mãe não ia me perturbar, entendeu? Tinha uma ideia, assim, que eu estava livre, eu era livre, porque eu estava fazendo uma faculdade pública, que eu tinha arrasado no vestibular. Nem arrasei, só fui bem em português e matemática, naquela época também era bem mais fácil, gente. 25 anos atrás, a vida era mais fácil em relação ao vestibular. E menos gente prestava, sabe? Hoje em dia, não sei se eu teria passado, mas naquela época eu entrei, nossa, imagina, minha mãe. E aí, desisti depois de 2 anos. Falei, minha gente, o que eu estou fazendo aqui? Cálculo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Integral 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geometria 1, 2, 3, 4, 5. Não quero mais fazer isso, é tudo igual. Fui fazer psicologia, voltei para trás. Perdi, entre aspas, 2 anos. Mas hoje eu penso que foram anos ganhos. Sabe? Tá tudo bem. A gente na minha época, Bia, que eu entrei na faculdade em 2005, né? Na minha época eu não tive essa coragem de voltar atrás e fazer outra coisa. Mas tudo bem, né? O importante é que hoje eu trabalho com algo que eu gosto mais, mas mesmo assim, às vezes a gente precisa esperar, né? Os adolescentes têm essa pressão muito grande, mas às vezes
é preciso esperar. Peraí, será que é isso que eu gosto mesmo, né? Sim. Gente, quem mais quer fazer algum comentário, falar alguma coisa? Aproveitem, senão a Bia vai embora. Há uma cobrança social muito grande, muito forte na vida dos jovens. Olha, gente, eu vou dizer, né? Quem que falou agora? Desculpa. EB. Como é seu nome, querida? Eu sou Você a tá- Nianza. Hã? Eu sou a Nianza. Aqui você tá. Você sou eu daqui a pouco. É que eu tenho. Querida! Então, você trouxe a sua experiência, eu vou falar da minha, né? Eu sou um pouco mais velha. Então, eu preciso lá em 93, olha só. Nossa. Pois é. E aí, eu lembro que eu prestei 4 coisas. Eu prestei obstetrícia. Naquela época existia um curso que era enfermagem já obstetrícia. Prestei lá na Unesp. Depois eu prestei também psicologia na PUC. A única particular que eu prestei foi a PUC, eu não sei porquê, porque ela era caríssima, foi um desastre. Fiquei devendo muitos anos aquilo lá. Depois prestei também artes cênicas na Unicamp e prestei matemática na USP. 4 coisas que não tem nada a ver com a outra, gente. E vou dizer, hoje em dia, eu penso que as artes cênicas me ajudaram muito com a coisa de dar aula. Eu tinha feito teatro na escola, então eu não entrei nessa faculdade, eu nem passei no vestibular, assim como não passei em obstetrícia. Obstetrícia é um curso de parteria, né, para ser parteira. E eu sou doula, eu trabalho com isso ainda hoje, olha que louco. Eu fui estudar no mestrado a ideia da humanização do parto, quer dizer, essas coisas nunca saíram de mim. Porque o mundo é muito diverso, é muito complexo, né? A gente escolhe uma coisa e acha que aquilo é o fim do mundo, sabe? Você escolheu, acabaram as opções. E lá dentro, outras opções se abrirão. Então, é possível. A matemática me ajudou muito. Eu fui muito coordenadora de projeto social e prestar conta com a prefeitura, gente, é só pedagogo, psicólogo que existe lá. E assistente social é um desastre e ninguém sabe fazer conta. O fato de eu ser melhor em matemática me ajudou demais, salvou muito projeto, salvou o salário chegar no dia, entendeu? Então, às vezes, são habilidades que nós temos que não serão desperdiçadas porque escolhemos outra coisa, né? Então, é difícil escolher, é muito difícil escolher. E tudo bem escolher e voltar atrás, tudo bem escolher terminar a faculdade e aí um dia fazer outra, já trabalhando naquilo, tudo bem, sabe? Saber que tá tudo bem tem que deixar a gente menos ansioso, tem que servir para deixar a gente um pouco mais tranquilo, né? Com certeza, Bia. Obrigada, viu, Nianza, pela sua mediação, você é fofa. Quer legal, gente? Acho que tem alguém falando aqui. Gente, tem alguém falando? Bom dia, pessoal. Não é normal ficar 3 dias sem dormir. E adivinha o motivo? Ansiedade desencadeada pelo pensamento de certas situações. É uma fase. É uma fase, Matheus, mas às vezes a gente precisa de ajuda para sair dela, sabe? Porque é muito difícil sair, às vezes, de uma situação. Quando o mundo real não está contribuindo, né? Porque é isso, às vezes a gente está triste e você não vê motivo em volta, nem você sabe por que está triste. Nessas situações, quer dizer que a depressão, provavelmente você está entrando num quadro depressivo. E às vezes nesse comecinho você pode tentar fazer coisas que te tirem dessa via. Mas depois que você já colocou o pé lá, a melhor coisa é procurar uma ajuda técnica. Porque os remedinhos ele não dá para você tomar eternamente remédio. Nem todo mundo que toma remédio para depressão, para ansiedade, né, esses remédios psiquiátricos, vão precisar deles a vida toda. Mas muitas vezes eles são um impulso incrível para você sair de lá. Porque eles ajudam a balancear os seus hormônios. É muito difícil. Hoje nem consegui dormir novamente. Gente, precisa. Então, vamos dar conta disso, Matheus. O que você faz na hora de dormir? O que você faz 2 horas antes de dormir? Não comer antes de dormir, comer bem antes. Se você quer dormir às 10 da noite, come às 6 da tarde pela última vez e não coma mais coisas, né? Toma um chazinho na hora de deitar, porque a digestão atrapalha. Coloca uma luz baixa já antes.
Esquece que existe computador, celular e rede social, porque isso deixa a gente pilhado. Isso movimenta nosso cérebro de uma maneira que você deita para dormir, você continua lá naquele mundo. Jogar, não façam isso na hora de dormir. Vocês são uma geração que joga muito, né? E a hora de dormir é a hora que ninguém tá vendo, é a hora que vocês mais querem jogar. Então, assim, lê um livro, de preferência um livro que não te deixe super excitado, né? Vai ler a Agatha Christie, ficar lá desesperada, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Pega um livro, assim, técnico, um livro que tenha um ambiente mais morno, mais calmo. É um bom horário para estudar, dá sono estudar, né? Quando a gente está cansado. Então, é isso, né? Fazer coisas que nos favoreçam, né? Ter um ambiente silencioso, né, na casa, para ver se isso é possível, né? Negociar com os outros integrantes da família, né? Se é possível fazer um ambiente silencioso para contribuir. E isso não funcionando, procurar ajuda. É possível encontrar ajuda, Matheus. Procure, tá bom? Não é legal não dormir, não é legal. Bom dia, gente. Bom Bianca, dia. muito obrigado mesmo por essa dica. E como algum integrante aqui da reunião comentou, é uma cobrança muito social, mas eu não vivo por essa cobrança social, é porque, como você citou anteriormente, eu cobro muito de mim, então é muito difícil aceitar, sabe? Por exemplo, algumas situações. Eu devo aceitá-las, mas é muito difícil, sabe? Aí eu deito para dormir, a minha rotina mudou drasticamente durante essa pandemia, principalmente a rotina, professora, na hora de dormir, doutora, na hora de dormir, porque, assim, é muito pensamentos aleatórios, que ficam, sabe, 24 horas no decorrer. Eu deito, como eu falei mesmo, né? Eu deitei para dormir, assim, nossa, gente, de novo, não acredito. Aí eu sempre procuro ler e nada funciona. Eu tomo chá, eu tomo leite, enfim, são todas as rotinas. Gente, desculpa compartilhar isso com vocês logo de manhã, mas é porque eu gosto desses assuntos, tá bom? Então, sinto muito. Excelente o que você falou. E você falou, eu já fiz essas coisas que você está falando e não funcionou. Então, você já pode procurar ajuda. Aí, por quê? Porque se você, quando você está mesmo de um jeito que você tem pensamentos persistentes que não te abandonam em nenhum momento, é um bom horário para procurar ajuda, porque é o comecinho da depressão isso. Ok? Então, é um ótimo momento para você encontrar uma ajuda profissional e conseguir sair muito rápido disso. Se você deixa passar, vai ficando pior, vai ficando mais longo o caminho para o retorno. Então, vale a pena procurar. Procure. Existem ajudas muito essenciais. Ó, esse slide que a gente viu aqui, eu pedi para o Flávio disponibilizar para vocês todos, tá? Porque ele tem muitas dicas com telefones, endereços, e-mails dos canais de atendimento psicológico, e é bem legal mesmo. Pensamento persistente à noite não é bom. Os slides, Bia, já estão lá nos arquivos desse canal. Para você, legal. Já está lá. Perfeito. E eu vou colocar no grupo dos representantes, para os representantes de classe disponibilizarem também para todo mundo. Né? Legal ter essa informação. E não é vergonha, né, Bia? Às vezes eu converso que falam assim, mas eu não tô doido, eu não preciso de terapia, não vou tomar remédio, eu não tô como se fosse uma coisa ruim. E não é uma coisa ruim, é o que você disse, né? Às vezes a gente precisa, né, Bia? Gente, sabe o que acontece? Ter coragem não é não ter medo. Ter coragem é ir com medo mesmo. Dá medo de ir para o psicólogo, dá medo de procurar um psiquiatra, mas vamos combinar? Todo mundo tem medo. Ter medo não é vergonha, não é um problema. Sofrer demais, não poder dormir. O Matheus já sabe o que é a depressão, ele já teve uma outra crise antiga, né, num tempo passado. E agora está voltando, ele está percebendo, porque ele já conhece os sintomas, né? Então, ter taquicardia do nada, sem nenhum motivo aparente. Porque tudo bem, você viu uma barata, você não gosta de barata, você tem taquicardia, mas se você não viu a barata, não aconteceu nada. Com taquicardia, gente, presta atenção, taquicardia fora de hora o tempo todo
Tudo bem, tem gente que vai ter um problema cardíaco, mas atualmente é uma epidemia de taquicardias, porque são as crises de ansiedade. Que podem se transformar numa depressão muito grave, podem se transformar na síndrome do pânico. Então, se a gente se socorre logo no começo, você evita um quadro mais agravado, né? E o que em geral, você vai buscar para isso? É um acompanhamento duplo, tanto do psicólogo como do psiquiatra. O psiquiatra vai prescrever um remédio, que o psicólogo não prescreve remédios, ok? Então, o psiquiatra vai te prescrever alguma substância que vai ajudar a equalizar a química cerebral, para que você fique, vamos dizer, com condições físicas que possibilitem você dormir, que possibilitem você fazer suas coisas. E o psicólogo vai te ajudar a construir um caminho para sair desse quadro, porque o remédio, ele não te ajuda a sair de lá. Ele te tira artificialmente do momento da crise, mas ele não constrói o caminho. Então, o legal é juntar as duas coisas. Se o psiquiatra não falar, procura aqui esse psicólogo, fala, eu gostaria do encaminhamento para acompanhamento psicológico, por favor, que ele prescreve, né? A gente tem um SUS, bastante dificuldade de encontrar psiquiatra, mas quando você encontra, eles são ótimos, eles prescrevem encaminhamento psicológico, e essas clínicas que eu divulguei para vocês, algumas delas até atendem pelo SUS, mas você pode chegar diretamente sem encaminhamento da rede do SUS, que eu quis fazer também, porque está um péssimo momento para ficar indo em posto de saúde, né, gente? Sim. A gente vai para tomar vacina e olha lá, porque você vai ficar indo em posto, está com depressão, vai pegar Covid, entendeu? Não faz sentido, né? Então, vamos procurar direto o tratamento mais adequado já nas universidades, né? Muitas delas são ligadas ao SUS. Lá na Uninova, a gente fazia atendimento ambulatorial, eles fazem, né? Eu que não estou mais lá. Eles fazem atendimento ambulatorial, chegam cerca de 5.000 pessoas por semestre, todas são atendidas. São equipes gigantes, incríveis, com professores ótimos supervisionando. Olha que né? bacana, isso é muito bom. Matheus está falando que vai na farmácia comprar um remédio. Matheus, presta atenção, Matheus. Que remédio você vai comprar na farmácia? Que não vende na farmácia para você, não, homem. Presta atenção. Não dá para tomar remédio assim de graça à toa, né? O remédio tem que ter prescrição, acompanhamento. Gente, eu tenho paciente que toma remédio mesmo com acompanhamento e que tem efeitos colaterais terríveis. Cuidado com remédios, tá bom? Não é para ter medo de remédio, mas também não é para sair buscando ele sozinho, né? Não é à toa que médico estuda 8 anos para prescrever para gente, tá bom? Então, o bacana é tomar o que o médico prescreveu, não por conta própria, tá bom? Toma um chazinho de camomila, toma um dedinho. Olha, gente, tem gente que toma suco de maçã e fica calmo já. Então, depende do quanto a pessoa é sensível. Um gole de vinho, eu tenho uma paciente, ela tem 60 anos, e ela descobriu depois dos 56 que ela tomando um dedo, tudo bem que é um dedo de vinho, se tomar um monte, já dançou já. Mas ela toma um dedo de vinho, ela põe com suco de laranja, como se fosse um remédio, todo dia. Ela passou a dormir bem, ela diminuiu, ela tinha problemas do coração, que estão todos equalizados. O cardiologista suspendeu o remédio, falou, bom, já que você entrou no vinho, eu vou suspender os remédios. Então, o médico vai te ajudar, inclusive, a aprovar, por exemplo, coisas que você já toma em casa, sabe? Às vezes você come uma coisa achando que faz bem, leite de noite faz mal. Por mais que a nossa cultura diga o contrário, né, gente? É muito problema isso, porque as nossas avós não concordariam comigo. Mas o leite, ele irrita a nossa bexiga. E aí você tem mais vontade de fazer xixi durante a noite. Ele é muito gorduroso, então ele tem uma digestão difícil, ele promove que você fique... O teu estômago trabalhe à noite, não é para ele trabalhar à noite, é para ele descansar também. Enfim, então, por isso que eu falo do chá. Né? Tomar café e dormir, por exemplo, é um pesadelo, né, gente? Não pode. Tá bom? Gente, alguém mais gostaria de falar alguma coisa, alguma pergunta, algum comentário? Senão a gente vai encerrar. Alguém mais? Aproveitem agora para falar. Ninguém? Bom, então vamos encerrar. Tudo bem, gente? Podemos encerrar. Eu tenho uma pergunta, sim. Diga. Eu não sei se ela é meio óbvia, mas ok, eu vou perguntar. Você acha que, tipo assim, todas as pessoas deveriam, tipo, ter
encontros com psicólogos? Tipo, de fazer sessão mesmo e tal. Não é que todo mundo deveria, mas todo mundo se beneficiaria. É uma delícia. Depois que você tem uma experiência, você fala, nossa, por que eu não descobri isso antes? Mas não é a vida inteira e não é sempre, não é em qualquer momento, mas se você tem vontade, procura, é bem gostoso, é bem legal. Porque sabe o que acontece? Tem 2 motivos para a gente procurar psicoterapia. Um deles, a gente está sofrendo demais e acha que poderia sofrer menos. Esse é um motivo muito justo. Mas tem um outro que é buscar o autoconhecimento. E esse a gente não valoriza, né? E é muito legal, porque você passa a ter uma oportunidade, um espaço para construir um conhecimento sobre si própria. É bem legal, eu recomendo sim, é uma delícia. Tá bom? Vale a pena às vezes. Se você tá com vontade, Tá bom. procura ver o que você acha. Tá bom? Tá bom, obrigada. De nada. Obrigada, viu, gente? Obrigada, viu, pela acolhida, pela participação de vocês. A gente Foram é que poucas, mas agradece. foram ótimas participações. Agradeço muito, viu? A gente é que agradece. Obrigada mesmo pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Espero que em breve você esteja aqui novamente com a gente. Ai, deixa eu abrir minha câmera. Agora que eu me toquei que a minha câmera está fechada. Ai, que linda! Agora eu tô te vendo. Agora que eu me toquei que eu tô sem a câmera, mas tudo bem. Então, obrigada, Bi. Espero que em breve você possa estar aqui novamente com a gente. É Acho que muito a gente- valioso Acho que a gente tem conhecimento. amanhã à noite no fechamento e eu tô disponível, pode me chamar. Ai, muito legal. Muito obrigada em nome da ETEC, em nome da Kio, que não está aqui presente, mas deixa eu agradecer também. Muito obrigada. Beijo para você. E a gente também fica à disposição no que a gente puder ajudar. Grande, Júlia. Obrigada, gente. Obrigada. Tá. Valeu, Nian. Gente, beijo.